Guerra do Contestado foi um conflito ocorrido na fronteira dos estados de Paraná e Santa Catarina, entre os anos de 1912 e 1914, envolvendo a disputa de terras naquela terra rica em erva mate, por onde seria construída a estrada de ferro, ligando São Paulo a Rio Grande do Sul. A construção da ferrovia atraiu milhares de pessoas para trabalharem nessa empreitada, mas logo após a inauguração, os trabalhadores ficaram desempregados, provocando uma crise social. Vários beatos e monges surgiram na região, atraindo essa massa de operários por causa de seus discursos messiânicos. O governo federal enviou tropas para dispensar as comunidades, dando origem à Guerra do Contestado. Após várias derrotas, as tropas federais conseguiram vencer os sertanejos em 1916. No final do século XIX, as ferrovias começaram a se espalhar pelo território nacional, possibilitando a melhor comunicação entre os estados brasileiros e o escoamento da produção agrária. Para a exportação, a construção dessas estradas de ferro atraiu uma grande contingente de pessoas, que saíam dos lugares empobrecidos onde moravam em busca de melhores condições de vida para si e suas famílias. Logo após a proclamação da República, ocorreu a separação entre o Estado e a Igreja, afastando o governo da Igreja Católica. Contudo, a religiosidade era uma marca forte na população no interior do Brasil. A crença do sertanejo era motivo para que os supostos líderes espirituais conseguissem adeptos com suas promessas de uma vida melhor. Sem os sofrimentos causados pela pobreza, os sertanejos acreditavam nesse discurso e aderiam ao modo de vida proposto por esses líderes, sendo capazes de armar para defender as comunidades onde habitavam. Os primeiros governos republicanos enfrentavam revoltas no interior do Brasil, o que poderiam ameaçar a sua estabilidade. Por isso, as tropas federais eram enviadas para essas regiões no intuito de derrotarem os revoltosos usando todo o aparato disponível. No entanto, quando os soldados começavam os confrontos, logo eram derrotados porque não estavam acostumados com o clima seco do interior e não tinham total conhecimento do território onde lutariam, ao contrário dos rebeldes, que conheciam a terra onde pisavam como a palma da mão. Isso permitia as tocaias contra os inimigos. A Guerra do Canudos, ocorrida entre os anos de 1896 e 1897, mostrou ao governo que suas tropas poderiam enfrentar sérios problemas quando lutavam contra os revoltosos que moravam no sertão brasileiro. As disputas por terra eram comuns no Brasil do começo do século XX. Além da economia, outros fatores colaboraram para os conflitos, como as questões sociais, religiosas e políticas. Disputa pelas terras próximas à fronteira de Santa Catarina e Paraná ricas em erva mate. Construção da estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, feita pela empresa norte-americana Brazil Railway Company. Crise social provocada pelo desemprego daqueles que trabalharam na construção da ferrovia e logo após sua inauguração estavam sem trabalho. Envio de tropas federais para derrotar a comunidade de Quadrado Santo, fundada pelo líder messiânico José Maria do Santo Agostinho. Logo após a inauguração da estrada de ferro, os trabalhadores foram dispensados das obras e perderam suas terras que foram doadas para a empresa Brazil Railway Company. Isso revoltou os trabalhadores, que, orientados por José Maria, iniciaram um levante armado para contestar, por isso o nome da guerra, a decisão tomada. José Maria declarou a comunidade em que ele e seus seguidores moravam como governo independente e se declarou antirrepublicano. O coronel Francisco Albuquerque temia a perda do comando da região e enviou um telegrama ao governo paranaense para que este enviasse tropas e derrotasse o levante, algo visto como monárquico. O presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, de acordo com a sua política das salvações, intervindo militarmente nos estudos para derrotar seus inimigos, enviou tropas para a região no intuito de derrotar a comunidade de Maria José. O líder messiânico e seus seguidores se mudaram para Irane, que na época pertencia a Palmas, e estava próximo à fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Como as terras da fronteira estadual eram alvo de disputas, José Maria fez a sua ocupação. A polícia paranaense foi enviada para dispersar os invasores.
Com o agravamento da situação, o governo federal, com os dois estados, enviou tropas com muitas armas para derrotarem os inimigos, mas não obtiveram êxito. Logo nos primeiros confrontos, José Maria foi assassinado, mas sua mensagem permaneceu viva entre seus seguidores, o que os motivou a continuarem na luta. Depois de inúmeros confrontos com mortes e violência, as tropas federais conseguiram derrotar os seguidores de José Maria do Santo Agostinho. Logo após o uso de armamentos pesados e aviões de artilharia, os revoltosos foram derrotados em 1916, matando milhares de sertanejos de forma violenta. Após os conflitos violentos e sangrentos que marcaram a Guerra do Contestado, a principal consequência foi a assinatura de um acordo entre paranaenses e catarinenses, resolvendo as questões de fronteira que há anos estendiam-se pela justiça. Nas terras contestadas surgiam cidades como Mafra, Chapecó e Porto União.